Olá, meu ser de luz, namastê! Eu sou a Cris Cali, terapeuta alternativa, numeróloga, Diksha Giver, facilitadora de consciência, o que mais é possível. Estou aqui com mais um vídeo para vocês nesse canal lindo, abençoado, iniciando um novo ciclo de oportunidades incríveis de poder trazer para vocês consciência, trazer para vocês um bem-estar, trazer para vocês liberdade, a gente poder estreitar esse canal, né, de poder conversar mais diretamente sobre alguns temas que têm afligido muitas pessoas, principalmente nesses últimos tempos, questão da pandemia, questões de problemas pessoais, aquela questão de você ir para dentro de si ou dentro da sua casa e perceber situações acontecendo que antes a gente não dava importância, antes a gente não dava atenção, e agora o foco é nós, né? Olhar para nós, olhar ali para dentro de si mesmo e começar a fazer essas liberações de traumas, dores, sofrimentos, tudo que a gente vem carregando. Inclusive o tema de hoje é traumas de infância. Muitas pessoas não fazem ideia do quanto o nosso passado ainda nos assombra nesse momento, porque nós temos todo um registro de histórico de vida, de vivenciar nessa realidade momentos que às vezes gera aquelas dores, aqueles momentos que gera aquelas situações que a gente congela. Então esses momentos são chamados traumas. Então essas situações que a gente viveu lá no passado, elas podem estar reverberando nesse momento, né? A partir do momento que você começa a perceber, que você começa a ter uma atitude diferente daquilo que você é, então começa a olhar para isso, né? Começar a se perceber é você olhar para você e ver o seu comportamento diante das pessoas, diante de uma situação, diante de aquela coisa mais corriqueira, assim, de fazer um exame ou de você receber um abraço. Perceba se você é uma pessoa se gosta de ser tocada, ou às vezes você tem medo de ser sufocada quando a pessoa está te prendendo muito, dá aquela sensação de desespero, ou se você vai entrar num avião, ou se você vai entrar numa água. Tem muitas pessoas que têm medo de água, tem pessoas que têm medo de andar de avião, tem pessoas que têm medo de bicho. Então significa que ela tem ali uma cena, uma informação que a traumatizou no passado dela. E tá tudo bem, todos nós temos uma situação assim na nossa infância, porque imagina, foram anos vivendo, né? Toda a nossa fase infância, juventude, né? Adolescência, fase adulta. Então tudo isso é normal, todos nós passamos, nossos pais, nossos avós, todos tiveram a mesma forma de poder experienciar essa realidade. Tempos diferentes, mas a gente vivencia essa realidade com as emoções, com os pensamentos, com as limitações, com as crenças e também com os traumas. Então, como hoje o tema é trauma, eu quero falar um pouquinho mais para vocês poderem enxergar isso, perceber se vocês estão vivenciando isso e, claro, procurar toda a ajuda necessária para poder se libertar disso, porque conviver com isso é muito ruim e eu não indico para ninguém ficar vivendo dentro dessa forma, porque o trauma, ele paralisa a gente muitas vezes e não permite que a gente tenha um pouco mais de facilidade de poder lidar com a vida, poder viver. Então, se a gente pode limpar essas coisas, por que a gente vai carregar isso? Tem muita gente que fala assim, ah, Cris, eu não tenho nada disso. Ah, Cris, eu não sou uma pessoa que sei me observar. Ah, até agora eu não vi nada disso acontecer comigo. Mas basta apagar a luz para dormir, que a pessoa fala assim, não, acende uma luzinha aí, por favor, deixa uma luz acesa. Aí você fala, ah, como assim? Então tem medos ali enrostido, embutido na pessoa, que ela não percebe, que ela não está deixando vir à tona o sentimento para ela poder olhar para aquilo e falar, bom, eu tenho medo, então se eu tenho medo, eu posso liberar isso, porque eu não preciso conviver com esse medo toda a minha vida, eu não preciso conviver com meus traumas, com as minhas dores, porque a gente vivencia muitas coisas que a criança não sabe lidar. Às vezes aconteceu também uma situação na escola, e aí não é tão criança assim, já é uma fase de adolescência, uma fase, né, saindo daquela fase infantil, indo para adolescência. Então nesse meio do caminho às vezes acontece bullying,
acontece, sei lá, da gente ver uma cena que traumatiza a gente, né? Na minha infância eu tive muitos momentos que me deixou, assim, realmente estarrecida, que eu fiquei com aquilo na minha cabeça girando muitas vezes, né? Ver uma pessoa tirar a própria vida, e dar de encontro com ela, assim, poder ver ela naquela situação, né? Então, para mim foi muito traumatizante. E, claro, que durante aquele momento, provavelmente a gente recebe todo o amparo necessário para ajudar a gente, pelo menos, a aprender a lidar com aquilo. Mas se, a partir do momento que eu estou adulto, eu estou passando por uma situação que me faz ter as mesmas sensações daquela situação que eu vivi no passado, e isso é preocupante. Uma das coisas, então, que eu indico para vocês é, se vocês estiverem passando por isso, busque a ajuda de um profissional para que você possa sanar isso, porque existem técnicas que a gente pode usar dentro de sessões terapêuticas para minimizar esse impacto emocional que foi causado naquele instante. Então a gente faz uma regressão de memória, ou a gente faz, sei lá, uma limpeza de crenças juntos, a gente pode fazer uma hipnoterapia para implantar informações positivas com relação àquela situação, ressignificando toda a história, ressignificando toda aquela situação, para que dentro de nós, aquela situação, quando a gente acessar, a memória vai assim instantânea para aquele momento, sem a gente perceber, não vem a história na nossa cabeça, mas vem toda aquela emoção. Então, tudo que faz com que eu viva alguma situação e naquele momento remete a mim uma situação que é parecida, já sobe toda aquela emoção de novo. Então significa que eu ainda estou com ela ali presa dentro do meu campo e eu preciso meio que abrandar tudo aquilo, ou meio que acessar e olhar diferente para aquilo, porque a partir do momento que eu olho diferente para as coisas, a minha realidade muda e aí a cura acontece. Então é muito importante tomar consciência de onde começou aquilo. Por isso que na regressão de memória a gente vai exatamente para o ponto para a pessoa tomar consciência do que é o momento que startou aquela emoção, aquele ápice de emoção nela, para que a gente, quando for lá de novo ajustar aquela história, ela esteja aqui na frente, no presente, no aqui e agora, muito mais leve, muito mais tranquila. E às vezes os traumas podem ter sido causados pelos pais, sem eles perceberem, porque muitas coisas que os pais vão falando durante a nossa fase de infância, a gente vai absorvendo como pura verdade. Quer ver uma historinha muito engraçada que aconteceu na minha infância e que isso eu percebi que aquilo afetou né? Me afetou bastante. Foi quando meu pai disse que quando ele abriu uma porta, um portão da minha casa, uma lagartixa pulou em cima dele. Então eu tinha medo de passar por aquele lugar, porque eu achava que se eu passasse ali também a lagartixa pularia. Eu tinha até a sensação de o que era, né, a pele dela gelada e mole e sei lá, aquela sensação de que a criança vai criando na cabeça dela, vai colocando umas informações que a gente nem sabe, mas quando a gente olha para aquilo e fala, uau, olha quanta informação que tinha junto com essa história que a criança criou, né? E é a partir do momento que ela viu uma história que o pai fez, e aí ela falou, bom, isso pode acontecer comigo, e aí ela já criou a história, então já aconteceu na cabeça dela, e aquela história ficou, ela tem medo de lagartixa. Então, o dia que ela ficou adulta, que ela teve contato com uma lagartixa, e ela estava morta, hein? Estou falando de mim mesmo. Quando a lagartixa estava morta, porque eu quando vi ela na parede, ok, ela estava lá, ainda estava longe de mim, não estava mais no mesmo ambiente, que eu tinha medo, eram outros lugares, mas eu vi ela lá, ok, ela está lá, eu estou aqui. O dia que eu tive que entrar em contato com ela, foi surreal, porque eu paralisei. Eu não conseguia dar um passo adiante para pegar uma pá e colocar ali a lagartixa e varrer ela para dentro da pá. E aí foi muito traumatizante para mim lembrar de onde vinha vindo o meu trauma. Aliás, foi bem impactante, porque eu não imaginava que eu tinha aquele trauma. Mas o trauma foi causado por uma informação que eu recebi e pela história que eu criei. Então, essa foi uma delas. Uma outra que também eu acessei, e recentemente, inclusive, que eu não sabia, mas toda vez que alguém me aperta, assim, a ponto de eu não conseguir mexer, se alguém mais forte me segura, eu começo a ficar com falta de ar. A minha sensação, a mesma pessoa não estando tampando a minha boca, meu nariz,
começa a me dar uma sensação angustiante. E eu tenho vontade de gritar e soltar, e se a pessoa não solta, eu vou ficando mais nervosa, parece que eu vou morrer. Aí eu estava dormindo e eu comecei a pensar nisso, porque eu já tenho essa facilidade de acessar os meus registros com facilidade, de já ter feito muitas coisas e muitas técnicas e ter limpado muito a minha mente. Então eu consigo, se eu jogar ali uma informação, eu consigo acessar rapidamente de onde veio aquilo. E aí eu comecei a questionar a mim mesma, né? Onde é que eu tinha começado com aquela história. E aí foi rapidamente, a mente me mostrou uma história de infância, onde eu ficava sob os cuidados de uma pessoa, quando a minha mãe trabalhava, eu e meus irmãos, e um dia essa pessoa levou a gente na casa dela, e lá ela tinha uma irmã, que eu não sei se essa pessoa tinha algum problema mental, mas eu sei que as duas fizeram algo que foi terrível comigo e com meu irmão, porque elas vieram assim, pegaram a gente distraída, pegou a gente e por trás, tampou a nossa boca e o nariz e deixou a gente esperneando sem ar, até quase desmaiar. Então, aquilo para mim foi uma coisa absurda, porque você está na total confiança com a pessoa e de repente a pessoa te prende e ela te deixa sem poder reagir mais, e aí vai dando aquela sensação de angústia, vai dando aquela sensação de morte, porque você vai estar sem ar. Então é exatamente o que acontecia comigo, né, se alguém encostava em mim ou se eu entrava dentro de uma ressonância magnética que também fazia esse movimento de manter a gente presa ali e levar para dentro de um lugar, né, fechado, apesar de que está aberto no fundo, né, ela só é fechada em volta, e mas é uma sensação muito ruim que nem a maioria das pessoas, elas se sentem mal de ficar presa ali com aquele barulho ensurdecedor. Imagina se você tiver um trauma, então é que você não faz o exame de jeito nenhum. Então, essa é uma historinha bem simples que eu estou trazendo aqui à tona para vocês poderem perceberem quantas coisas que a gente conta pra gente, quantas histórias a gente tem, que a criança contou, ou que a gente vivenciou, que a gente ainda está vivenciando ela hoje. Então, isso que eu quero que vocês tenham consciência, que vocês olhem para isso, e se vocês tiverem essa situação, isso é um trauma, isso é uma situação que é chamada de dor, é um momento de dor, que a gente tem que ir lá atrás e resignificar, para que hoje o adulto não receba mais essa criança com esse sentimento de pesar, de dor, de sofrimento. Porque normalmente quando a gente olha para a criança, ela está lá ferida, ela está traumatizada, ela está vivendo uma situação ainda que aquilo não está curado. E aí tem as técnicas incríveis aí que a gente faz de cura criança ferida, resgate sua criança e faça hipnoterapia, regressão, barra de axis, tem muita coisa hoje no mercado que ajuda bastante. Registros akáshicos, são muitas coisas, né? Todas essas que eu falei eu faço. Então hoje eu me especializei bastante para ajudar as pessoas nisso, e eu quero que você que está aí me ouvindo tenha essa consciência para saber que hoje, graças a Deus, nós estamos na nova era, numa era de luz, com muitas possibilidades, com facilidades para a gente poder viver uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais divertida. Então é essa consciência que eu trago para vocês hoje, tá bom? Que vocês possam viver com toda essa leveza, com todo esse esplendor, para uma vida melhor, que possam desenvolver seu paraíso interno, para que você desperte aí essa criança novamente, que é esse arquétipo da pureza, né? Então que vocês consigam acessar tudo isso, tá bom? E se precisar também de alguma ajuda, se vocês quiserem mais informações, acompanhe aqui o canal, que eu vou estar agora trazendo bastante informações para vocês desse naipe, né? Com essas informações que ajudam vocês a se compreender, olhar para si mesmo, trabalhar-se, esse autodesenvolvimento ou até esse autoconhecimento, para que vocês também não só se autoconheçam, mas também entendam tudo o que vocês podem acessar hoje, que a gente tem já disponível para sanar tudo isso, né? Para resolver. Antigamente era a história de que a terapia é só para gente doido, a terapia é só para gente fraca, né? E na verdade não é nada disso, né? A terapia ela ajuda a gente começar a olhar para dentro e
é como se a gente pegasse na mão, né, e falasse, vamos andar juntos? Então, quando você trupicar, bom, olha, para esse trupicão, você levanta, faz assim, assim, assado, vamos olhar por que você trupicou, se você já tinha trupicado lá de novo, por que você está trupicando tanto, e vamos usar algumas coisas aqui para te ajudar a toda vez que você vê um buraco, você nem cair mais nele. Então, é isso, né? Onde a gente vai ensinando ferramentas, ensinando possibilidades para as pessoas. Eu sempre falo para elas, fiquem na perguntas, o que mais é possível para abrir as possibilidades do universo poder te presentear com consciência, com pessoas, com possibilidades para você poder ter uma vida muito mais tranquila e muito mais em paz consigo mesmo, tá bom? Desabrochando esse amor interno que nós somos. Então, até o próximo vídeo, nos vemos em breve. Beijo de luz. Namastê.